Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui uma breve palavra, um breve estudo sobre um tema na palavra de Deus. O título que eu dei a esse vídeo a esse estudo da palavra de Deus é: Pequei, e agora? É melhor cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? Qual que é melhor? É melhor cair nas mãos de Deus ou nas mãos dos homens? É isso que a gente vai aprender aqui hoje com a palavra do Senhor, beleza? Então, desde já, eu desejo que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, e que Deus abra o teu entendimento em nome de Jesus. Bom, abra a sua Bíblia em Hebreus. Vamos abrir aqui Hebreus no capítulo 10 e no versículo 31. Está dizendo assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Certo? A palavra de Deus aqui é bem clara quando diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui nessa palavra, o termo cair pode ser compreendido como sofrer a consequência, tá? Ou seja, o versículo se entenderia desta forma: horrenda coisa é sofrer a consequência nas mãos de Deus, tá? Como todos nós sabemos, creio que sim, tudo que nós fazemos, seja certo ou errado, gera uma consequência. Assim como a lei da física, que diz que toda ação gera uma reação, assim também é no reino espiritual. Tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, gera uma consequência, um resultado. E esta consequência virá de um jeito ou de outro. Pode vir na hora do feito ou demorar um tempo para vir. Isso é algo que está no controle de Deus. Ele decide quando a consequência virá, certo? Mas uma coisa é certa: a consequência vem, tá? O resultado vem, tá? Isso é certo. Então, podemos substituir a palavra cair por sofrer a consequência. Então, horrenda coisa é sofrer a consequência nas mãos do Deus vivo, tá? Eu quero dar o exemplo aqui de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, como todos sabem. E ele passou por uma situação semelhante. Por isso, eu quis trazer aqui como exemplo para esta mensagem, porque ele viveu isso. Davi tinha uma grande proximidade de Deus, uma grande intimidade. E ele sabia que Deus, o Senhor dos Exércitos, é o dono de todo poder, portador de todo poder, é o Todo-Poderoso. E ele sabia que Deus é justo e temível, ou seja, todos devem temê-lo, todos devem respeitá-lo. E ele é justo, certo? E Davi sabia disso porque Davi conhecia a Deus, Davi andava com Deus. Vamos ver o que Davi fez. Vamos aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21,
versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo, a numerar Israel. E disse Davi a Joabe, atrás do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: Senhor, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Esse negócio também pareceu mal aos de Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora, se servido tirar a iniquidade do teu povo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade. Então, vamos dar uma parada aqui. O Davi, ele se sentiu a vontade, a necessidade de numerar o povo, de contar, para saber quantos ele tinha, de quantos ele era rei, certo? Ele teve esse desejo no seu coração e a palavra diz que ele foi incitado por Satanás, tá? Ele foi incitado, ou seja, tudo que fazemos incitados pelo diabo se torna um pecado, tá? Porque ele nunca vai nos incitar a fazer algo certo. Então Davi, ele é colocado na parede e o profeta, né, o Gade, que era o vidente de Davi, o profeta, Deus falou com ele para que ele falasse com Davi. E o que aconteceu? O Senhor deu a Davi 3 opções. Vamos ver quais foram estas opções. Versículo 9. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhei para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora a resposta, que resposta hei de levar a quem me enviou. Tá? Então Davi aqui, ele recebe 3 opções. E Davi, olha o que Davi escolheu. Conhecendo a Deus, ele fez uma sábia escolha. Versículo 13. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Veja que claramente ele está desejando cair, sofrer a consequência do seu erro nas mãos de Deus, pelas mãos de Deus. Por quê? Por que Davi escolhe cair nas mãos de Deus, sofrer a consequência pelo pecado que ele cometeu das mãos de Deus? Por quê? Por que ele não quer sofrer a consequência pela mão dos homens? Ele mesmo diz aqui, ó, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Olha o que a palavra diz. O Davi, ele sabia disso aqui, por conhecer ao Senhor. Vamos aqui na palavra de Deus, na carta de Tiago, capítulo 2,
versículo 13. Diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Davi sabia que as misericórdias do Senhor eram tantas que ele sabia que a misericórdia do Senhor era maior do que o juízo, maior do que o castigo, sabe? E conhecendo isso, ele escolheu cair, sofrer as consequências pela mão do Senhor. Certa vez me disseram que é melhor cair nas mãos dos homens, porque das mãos dos homens Deus tira. É melhor cair nas mãos do diabo, porque das mãos do diabo Deus tira. Aí essa pessoa falou assim: mas e se cairmos nas mãos de Deus, quem é que vai tirar? Quem tira? Certo? Essa pessoa falou isso pra mim e isso me fez pensar, ponderar, estudar a palavra do Senhor, até que eu cheguei à seguinte conclusão: a resposta de Davi é a melhor. Ele prefere cair nas mãos do Senhor porque ele sabe que Deus é um Deus misericordioso, que apesar de Deus aplicar o castigo, que é a consequência do pecado do homem, Deus ele vai aplicar o castigo, mas não para matar, e sim para ensinar. Já o homem, já o diabo, eles não têm misericórdia, tá? Então, vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos ensina também, para finalizar. Aqui no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 23. Diz assim, versículo 22, perdão. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Davi, ele conhecia o Senhor. Ele sabia que Deus era tão misericordioso que ele não morreria, que Deus iria ter misericórdia dele, certo? Então, eu não estou dizendo que a consequência não virá. É inevitável que a consequência venha, pois a palavra de Deus diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará, e não há como escapar da consequência, pois uma vez feito, não tem volta. Não importa se foi algo bom ou se foi algo ruim, não tem volta. Fez, não tem volta, não tem como voltar atrás, não tem como voltar no tempo. A consequência virá, não importa o que aconteça. Bom, enfim, é melhor cair nas mãos de Deus. Se você pecou, errou, falhou, o que todos nós fazemos todos os dias, pois somos pecadores, prefira sofrer a consequência nas mãos de Deus, pois o diabo e os homens não têm misericórdia. Agora, se você pecou, se você errou, falhou, caiu, escorregou, sabe, se você voltou ao erro, se você praticou algo errado, saiba que a misericórdia do Senhor é grande e elas se renovam a cada manhã, como diz aqui no versículo 23. E as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tá? O Senhor ele não quer nos consumir, ele não quer nos matar, ele não quer que tenhamos um fim triste. Ele quer que vivamos a sua vontade, a sua palavra. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer que vivamos com ele.
Ele quer estar conosco, Ele quer estar com você. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor, tenha certeza que Ele, o Senhor Jesus, é o único caminho, é a única verdade, Ele é a vida, Ele é o único caminho para a salvação, Ele é o único caminho que leva à eternidade com Deus, tá? Então, eu desejo que o Senhor alcance o teu coração, pois a sua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deixa o Senhor entrar na tua vida, no teu coração. Ele está batendo na porta da sua vida, na porta da sua alma. Ele está batendo agora no seu coração. Abra a porta. Permita que ele entre. Ele é educado. Ele não vai forçar a entrada. Ele é paciente. Ele não vai te apressar para entrar. Porém, saiba de uma coisa: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque a vinda do Senhor está próxima. Prefira estar nas mãos do Senhor, porque o nosso Deus, porque o Senhor Jesus é um Deus de misericórdia, e Ele quer salvar a tua vida, Ele quer salvar a tua alma. Por isso hoje, vá a uma igreja, ouça a palavra do Senhor, e quando o convite for feito, levante a sua mão, entregue a sua vida ao Senhor. Ele é o único que pode te salvar. Eu agradeço a você por ter ouvido essa mensagem. Muitas outras virão. Existem outras que já estão postadas no meu canal. E eu tenho certeza que essa palavra, assim como edificou a minha vida, vai edificar a tua também. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus.